A gente tem ouvido aqui e ali, conversando com algumas pessoas, informações a respeito do ambiente do Flamengo e das incompatibilidades pessoais mesmo entre muitos jogadores e o técnico Jorge Sampaoli. Alguns porque se sentem ignorados por ele, outros porque se sentem maltratados por ele, outros que estão numa situação mais privilegiada em termos de escolha, de minutos, presença em campo, simplesmente o toleram. Então é uma situação muito difícil que já deu certo em diversos clubes onde o perfil é alto no grupo de jogadores e na comissão técnica, mas no caso do Flamengo está fazendo água, literalmente. O barco está afundando. O clima não está nada bom entre os jogadores do Sampaoli e parece que vai se repetir o filme aí. O Flamengo vai trocar de treinador mais uma vez. Reunião entre Landim, Braz e Spindel decidiu o caminho do futebol do Flamengo no resto da temporada e vocês vão ficar sabendo mais detalhes aí no vídeo. Então se inscreve aí no canal, curte, compartilha e vamos que vamos. E é claro que o nosso assunto vai ser muito também o Flamengo, agora eliminado da Conmebol Libertadores e esse dia seguinte. André Kfouri ao meu lado nesta noite de sexta-feira. Fala, André, tudo bem? Olá, Marcela, boa noite. Boa Prazer noite. em revê-la, uma ótima noite a todos. Desde já um excelente fim de semana. Sport Center, às sextas, tem o fim de semana chegando, mas como se isso não fosse suficiente, tem o que aconteceu ontem também na Libertadores. Vamos lá. Pois é, tem rodada do Brasileirão, a gente passa também para vocês, mas o nosso primeiro assunto é o Flamengo, o que aconteceu ontem e o que vem em breve por aí. Vamos lá. A eliminação na Libertadores expõe ainda mais a temporada do Flamengo, que já trouxe outras decepções. São 5 títulos que ficaram pelo caminho. A diretoria, que se acostumou a fazer um rodízio de treinadores, volta a sofrer pressão. Crise que afeta também os jogadores. Sampaoli. Em 30 jogos, o treinador levou a campo 30 times diferentes. O sonho de disputar o título, jogar a final da Libertadores 2023 no Maracanã, acabou. Pela frente, esse Flamengo ainda tem um caminho de incertezas. Vamos lá, fãs de esportes. Então é a 5ª eliminação do Flamengo nessa temporada 2023. E aí a gente lembra, né? Além da Conmebol Libertadores, o Flamengo teve o Mundial, a Supercopa, a Recopa e também o Campeonato Carioca. André Kfouri, como é que você consegue enxergar ou como é que o torcedor consegue entender uma temporada tão abaixo do Flamengo? Acho que não dá para entender, Marcela. Não, né? Não dá, não. A temporada 2023 do Flamengo é uma temporada desastrosa. Eu acho que essa é uma boa forma de qualificar. A gente vinha conversando há algum tempo a respeito, e a matéria que a gente colocou no ar agora, da Roberta, também falou sobre isso. Os títulos que o Flamengo disputou no início da temporada, e como se sabe, não venceu nenhum. Só que o futebol ele é muito generoso, né? Esses troféus, eles foram troféus que o Flamengo conquistou o direito de disputar por causa do que tinha acontecido na temporada anterior. E aquilo que seria jogado em 2023 ainda nem tinha começado, praticamente, quando o Flamengo teve essas decepções todas. Assim, então tudo estava à frente do Flamengo para, em 2023, poder construir uma temporada vencedora, que obviamente era o objetivo de uma equipe tão qualificada, com tanto investimento e com tantas possibilidades como o Flamengo tem. Só que aí acontece o que aconteceu na noite de ontem. O jogo em si, ele é uma história. As razões que levaram, que trouxeram o Flamengo até essa eliminação tão surpreendente e tão desagradável, tão frustrante, tão triste, tão feia, isso sim é importante. O jogo em si é uma coisa. Aquilo que trouxe o Flamengo até esse momento é mais importante do que a eliminação. E se trata do colapso completo do departamento de futebol. Completo. Quando um time como o time do Flamengo, alguém poderá dizer, mas fulano não joga mais tão bem, mas ciclano já está na fase decadente da sua carreira, mas Beltrano não entrega mais o que entregava antes, mas tem que mandar todo mundo embora, esses jogadores mais antigos do Flamengo. Tudo isso pode ser discutido, mas quando uma equipe como a do Flamengo, com a quantidade de talento e potencial, com esta comissão técnica, com as capacidades que o técnico Jorge Sampaoli tem, quando todo mundo junto faz o papel que o Flamengo fez ontem em Assunção, no Paraguai, é porque a situação, o ambiente, em suma, o departamento de futebol está em completo caos.
E aí as responsabilidades precisam ser compartilhadas e as responsabilidades sempre vêm de cima para baixo. O Flamengo tem que repensar a sua maneira de tocar o clube, o Flamengo tem que repensar as pessoas que tocam o clube, o Flamengo tem que fazer uma reflexão muito profunda que eu não acho que será feita. Não tenho essa expectativa porque os clubes, especialmente aqueles de massa, eles são organismos eminentemente políticos, apesar de serem instituições esportivas. E é justamente a questão política que faz com que esses desastres, porque é um desastre, aconteçam. Ah, mas e se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e eventualmente der um calor no Botafogo e chegar até a disputar, talvez até, né, numa temporada salva, ganhar o Campeonato Brasileiro? Aí nós estamos falando de outra coisa, não se trata aqui de tentar antecipar o que vai acontecer, muito menos prever o futuro. A Copa do Brasil é uma possibilidade, o Campeonato Brasileiro eu acho muito pouco provável. Independentemente disso, aquilo que aconteceu ontem, o caminho que o Flamengo trilhou até a noite de ontem, na minha opinião, são coisas que servem para marcar essa temporada e exigir essa reflexão. Afinal era jogo atrás de jogo e a gente vendo um Flamengo que não conseguia ser confiável. E aí, em erro da diretoria, apesar de ter um Sampaoli, que a gente sabe de sua qualidade dentro de campo e organizando times, ele é um treinador muito controverso. E ele vem de histórias... Sim. De confusões e de não conseguir administrar vestiários. Sim. E o Flamengo, a gente sabe, ou você administra bem aquele vestiário, ou você acaba tendo resultados ruins dentro de campo. Você acha que também passa por isso? Passa, claro que sim. Passa por gestão de elenco, sim. E desde o episódio, até um pouco antes do episódio com o Pedro, com o preparador físico que não está mais, a inexplicável atitude que ele tomou de dar um soco na cara de um jogador do clube, até antes disso acontecer, mas muito mais frequentemente depois do que aconteceu, a gente tem ouvido aqui e ali, conversando com algumas pessoas, informações a respeito do ambiente do Flamengo e das incompatibilidades pessoais mesmo entre muitos jogadores e o técnico Jorge Sampaoli. Alguns porque se sentem ignorados por ele, outros porque se sentem maltratados por ele, outros que estão numa situação mais privilegiada em termos de escolha, de minutos, presença em campo, simplesmente o toleram. Então é uma situação muito difícil que já deu certo em diversos clubes onde o perfil é alto no grupo de jogadores e na comissão técnica, mas no caso do Flamengo está fazendo água, literalmente. O barco está afundando. É isso que está acontecendo. E o que mais me impressiona é a diretoria do Flamengo não ter tido essa ideia do seu vestiário antes. Afinal, já passaram tantos e tantos treinadores que acabaram batendo de frente com os jogadores e a gente já sabia qual era o final. Isso aconteceu com todos eles que passaram apenas alguns meses ali no Flamengo. Vamos seguir agora o Sport Center falando do áudio que a Conmebol divulgou do gol anulado do Flamengo, já no finalzinho do jogo. Posible fuera de juego, no la toca. Pelota, posible fuera de juego ese, después posible fuera de juego. Ya, la situación es fuera de juego. Perfecto. Tengo tres marcadas. 16.50, dame la 16.50 primero. Dale, adelante. Dale. Dale, adelante. Perfecto, Alexander. Dale, adelante. Quiero buscar el primero, el fuera de juego, el número 10, que es lo que sanciona. Es el que está sancionando. Ese. No se reanuda. Juega el balón. Aquí, quiero ver si toca el balón. Si lo toca, está en clara posición fuera de juego. Dame una corta. No. Dale. Ahí está, perfecto. El pie del rojo la juega ahí. Dame otro ángulo para asegurarme que sea el pie del rojo. Dale. En el arquero veo. Perfecto. Deme ese contacto. Deténlo ahí en el contacto y 16.50. Dame la línea. Comparto. Perfecto. Deténle la línea. Voy a hacer la señal acá. Vale, Wilmar, estamos terminando. Danos un segundo más, por favor. Que aparezca la línea en el aire que está transmitiendo. Píchame la línea. Ya, y trazamos la línea al defensor. Súbele. Al suelo y le subimos hasta el hombro.
Perfecto, el jugador que está atrás del penúltimo, le subimos hasta el hombro y la guardamos y queda Gabigol claramente en posición fuera de juego con una línea. Confirmo. E dá-lhe play. Muito bem, a arbitragem chama o Gabriel de Gabigol também. Acho que não tem grandes dúvidas, né? A gente vê mesmo que o Gabriel, ele tá adiantado, que está impedido. Agora, ele reclama também da arbitragem. Você concordou em algum momento que a arbitragem pode ter prejudicado esse Flamengo? A arbitragem do jogo foi ruim, mas não dá para dizer que foi uma surpresa, porque esse árbitro, ele é um mau árbitro. Esse árbitro, ele é uma dessas figuras da arbitragem aqui na América do Sul que parecem perenes porque recebem oportunidades atrás de oportunidades, quase sempre de alto perfil e assim, do ponto de vista do seu desempenho, não justificam tantas escolhas, tanto cartaz. Ele é um mau árbitro, é um desses árbitros que gostam de ser protagonistas em campo, gostam de aparecer. O que deveria ser a primeira regra da atuação de um árbitro é não ser visto, não ser percebido. Este árbitro, Vilmar Rodan, ele gosta de ser visto, ele quer ser percebido, ele quer ser um participante atuante do espetáculo. Ele faz isso e ele sempre foi assim. A atuação dele foi ruim, ele conduziu o jogo mal, mas nesse lance, a equipe toda de arbitragem, embora tenha demorado muito tempo, a checagem, o lance não era tão simples, mas também não era tão complicado, assim, para parecer uma cirurgia. Demorou muito, atrapalhou o fluxo do jogo já no seu final, na parte decisiva, mas a conclusão foi correta, impedimento. E as coisas que o Gabriel Barbosa disse em relação a prejuízo ao Flamengo, no sentido de creditar a arbitragem, o fato do Flamengo ter sido eliminado da Libertadores, passaram completamente do limite. Completamente. O Gabriel errou, se equivocou demais. Não tem nada a ver com a arbitragem o fato do Flamengo ter sido eliminado da Libertadores. Muito bem, e agora o Flamengo tem que juntar os caquinhos ali, continuar o Campeonato Brasileiro e já nesse fim de semana, na 19ª rodada, vai encontrar um velho conhecido, o Dorival Júnior e o seu São Paulo. Sabe aquela história de saudade do ex?
Então é isso. Se você gostou, deixa seu comentário, curte, se inscreve aí no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.